Muito boa tarde, senhoras e senhores. Olá, concursando do Brasil inteiro. Professor Douglas Vizinheski, diretamente aqui dos estúdios do Focus Concursos, começando a nossa live sobre redação oficial. Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês tentassem já se concentrar para entender os conceitos básicos que permitirão, que vocês, gradativamente, evoluam e conheçam e vão podando as arestas, os detalhes, Porque é cheio de detalhes, mas o princípio é muito simples, é muito básico, é muito intuitivo, eu diria. Para pensar. Redação, ok. Escrever. Qualquer coisa que você escreve é uma coisa que você redige, é uma redação, certo? Oficial. O que é um oficial? Por exemplo, esta semana nós tivemos aí os desfiles de 7 de setembro, e você sabe que isso é um ato oficial, não é não? Por exemplo, um desfile, uma parada militar, certo? É um ato oficial, certo? Oficial, é parte do Estado, oficialmente, oficializado, e para apresentar ao público de alguma forma, não é mesmo? Então, se é oficial, o que vocês acham? A coisa é organizadinha, ela é uniformizada, ela é padronizada, ela segue um protocolo, um certo número de regras, certo, pessoal? Ela é bonitinha, arrumadinha, causa um furor e até um orgulho, um prazer, até diria, de se observar aquela organização toda, não é mesmo? Pois é este prazer e esse orgulho que uma pessoa que lê uma redação oficial deve sentir. Certo? Olha só que coisa bonitinha, que coisinha organizada, que coisinha formal, que clareza! Eu sei exatamente o que está acontecendo ali, certo? Eu sei exatamente qual é a mensagem que está sendo transmitida, certo? Então vamos parar para pensar nisso. Se a redação oficial é qualquer tipo de redação que é apresentada, produzida, por exemplo, por qualquer órgão público, órgão oficial, dirigida ao público em geral, dirigida internamente entre os setores públicos, entre organizações, instituições públicas, oficiais, e também é possível que essa correspondência oficial, essa redação oficial, seja dirigida a particulares, ou até a instituições privadas, empresas, etc. e tal. Ou seja, tenta entender o seguinte: redação oficial, ela parte do ofício. O que quer dizer office, traduzindo do inglês? Office quer dizer escritório, uma interpretação possível, escritório, local de trabalho, certo? Office, Então, a palavra ofício, tá ok? A redação oficial, ela representa exatamente isso. Algo que vem do escritório, do office, vem do Estado, da instituição pública, redigida por você. Você pode estar lá daqui a um tempo tendo que redigir essa redação oficial e tendo que seguir os padrões, certo? Dirigida para órgãos internos, órgãos, instituições públicas, de si para si, de dentro para dentro, para o público em geral, para a população brasileira, para as pessoas em geral, certo? Se for de interesse público, e também é possível para setor privado. Ou seja, tenta entender isso aqui. A correspondência oficial, a redação oficial, ela não tem limitação de destinatário. Primeira coisa que você tem que entender. Qualquer questão que apresenta, ela pode ser mandada para esses, mas não para aqueles. Ou, ela deve ser apenas utilizada em comunicações com esse. Apenas utilizada em comunicações com este. Certo? Tá errado. Você tem que entender que o governo é o governo. Eu sou o governo, pô. Então, quer dizer, eu posso mandar mensagem, carta para quem eu quiser. E essa carta vai sempre seguir o padrão oficial. Você entendeu a lógica inicial desse nosso papo sobre redação? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha, tá ok? Gratidão pela audiência, deixem like, compartilhem, etc e tal. É muito bom ter vocês aqui. Professor Douglas fica contente com seus telealunos. Por quê? Porque, cara, principalmente por vocês, porque vocês estão demonstrando a vontade, a necessidade, sentindo a necessidade, tendo a vontade, tendo a motivação para aprender isso aqui, para acertar as questões, para tirar uma nota perto da máxima e para garantir uma aprovação. Só que depois eu quero ver se a sua redação oficial vai ficar bonitinha, hein? Manda uma cópia para o professor, beleza? Então, olha só, das suas redações oficiais, quando você estiver lá,
já ocupando seu cargo. Legal? Então, olha só. A redação oficial, então, é a parte do governo dirigida para qualquer pessoa. Ele pode mandar para o exterior? Pode. Ele pode mandar para outros governos? Pode. De outros países? Sim. Ele pode mandar para a ONU? Pode. Ele pode mandar para ONGs aqui interno do Brasil? Pode. Ele pode mandar para a população de uma cidade específica do país? Sim. Ele pode mandar para a comunidade indígena? Pode. Ele pode mandar a redação oficial para os professores? Pode. Para os governadores dos estados? Pode. Para o setor privado? Ele pode mandar para uma fábrica, para uma indústria, para qualquer setor? Pode. Etc. Certo? Entre os ministérios? Pode. Você entendeu? A correspondência oficial não tem limite de destinatário. Não teria lógica. Não teria lógica ter limitação de destinatário. Porque se a intenção é comunicar, é interagir, comunicar, certo? Informar, como é que eu posso ter um limite para quem eu posso mandar isso daí? Tá ok? Já entendeu essa lógica básica? Tranquilo? Veja, você não precisa nem ler todo, né? E ler 2, 3 vezes para memorizar o manual de redação da Presidência da República, certo? Por quê? Porque o manual tem todas as informações. E quando você lê, parece assim, né? Um monte de informação. E aquilo, o teu cérebro vai tentar memorizar, vai tentar absorver uma coisa, etc., ou outra, quando na verdade, tudo que você precisa entender é a lógica por trás da redação oficial. É muito intuitiva, certo? É das matérias mais fáceis de você gabaritar numa prova objetiva. Você entendeu? Das várias disciplinas, questões sobre várias disciplinas, essas de redação oficial são fáceis de serem gabaritadas. É muito lógico e muito intuitivo. Em primeiro lugar, para pensar. Se você fosse a pessoa que fosse escrever o manual de redação, né, da Presidência da República, certo? Você fosse escrever esse manual de redação. Você ia colocar nesse manual todas as orientações para como as pessoas do Brasil inteiro, dos servidores públicos, poderiam fazer redações oficiais. Legal? O que você colocaria nesse manual? Com o que você se preocuparia? Em primeiro lugar, tempo. Time is money, não é não? Tempo é dinheiro. Portanto, objetividade. Ir direto ao ponto. Concisão. Não encher linguiça. Não enrolar. Quanto mais enxuto, melhor. Desde que não peque na informatividade. Você entendeu? Então, quer dizer, é enxuto, é curto, é conciso, mas ele tem que passar toda a mensagem clara, né, e compreensível para o nosso, né, interlocutor, para o nosso destinatário. Certinho? Pensa, é lógico. Então tá ok. Você vai exigir da pessoa clareza, você vai exigir da pessoa informatividade, diz o que tem que dizer, você entendeu? Concisão, vai reto ao ponto. E informe. Certo? Legal? Também outra coisa interessante. Nós temos que entender, é tudo lógica. É você que está criando o manual de redação da Presidência da República. E como é você que está criando, você não precisa ficar decorando coisas, porque estará dentro da sua
Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta. Peço desculpas pelo pequeno contratempo, nós tivemos aqui problemas técnicos, problema com o provedor de internet. Legal? Então espero que estejam me ouvindo alto e claro, tá ok? Confirmem comigo, comentem ali por gentileza se estão me recebendo bem, estão me ouvindo bem, a imagem está legal, não está travando. Estou no português na redação. Não, tô brincando. E aí, tá tudo normal? Joia. Então vamos lá. Estamos falando sobre redação oficial, ok? Então concentre-se e voltamos para a nossa aula. A melhor forma de você estudar a redação oficial é você entender a lógica da coisa. Não tem como errar questões, certo? Ou será muito difícil errar questões de redação oficial se você entender a lógica da coisa. Para você entender a lógica da coisa, não é memorizar o manual de redação da Presidência da República, certo? Pode ajudar, se você gosta de memorizar, vai lá, memoriza, fica de boa. Mas agora para pensar. Imagine que nós somos as pessoas que vão criar, agora, neste momento, do nada, o manual de redação da Presidência da República. Foi-nos dada esta honra. Então nós vamos criar. E agora, no momento em que a gente vai criar isso, você entende? Você vai começar a perceber detalhes, é que nem uma culinária. Alguém te ensinou a fazer um prato lá. Cara, você viu a receita na internet? É na hora que você vai fazer que você cria, que não, mas eu colocaria um pouco mais disso, eu tiraria isso que eu não gosto, etc. Então a gente acabaria, na hora da criação, compreendendo com mais clareza o processo. Legal? Obrigado pelo retorno aí, galera, confirmando que tá tudo ok. A Michele rachou de rir com o professor fingindo o travamento aqui. Tá, joia? Então vem pra cá. Gente, redação oficial. Nós vamos criar um manual de redação. Em primeiro lugar, ela é oficial porque ela é do governo. Ela é do governo para qualquer destinatário possível do planeta, tá ok? Se um dia nós tivermos contato com extraterrestres, a redação oficial brasileira poderá ser enviada para os extraterrestres, caso a gente queira falar assim, Aí, pessoal, quando é que estão voltando para Minas Gerais, para Varginha, trocar umas ideias? Beleza. Então, quer dizer que qualquer destinatário é possível, porque é lógico, se eu sou o governo, você tá maluco, mano? Eu me comunico com quem eu quiser. Eu sou o governo, rapaz. Tá. Segunda coisa, como a redação é oficial, nós temos que pensar o seguinte, quem paga toda a estrutura da máquina do Estado, cada folha de papel que imprime um ofício, cada segundo de internet que é usado, a eletricidade, tudo, a aguinha, o cafezinho que é servido lá dentro aos funcionários, o salário dos funcionários, tudo mais, quem paga isso é a União, o povo, a união de todos os brasileiros, todos, tá? Indiscriminadamente, certo? Então, como todo brasileiro paga tudo aquilo ali, e o brasileiro, em média, não é lá o ser humano mais abastado do planeta, então temos que aproveitar bem essa graninha suada desse povo que trabalha tanto, Então, para aproveitar bem essa graninha, nós temos que fazer bom uso do tempo. Time is money. Certo? Se eu tenho que fazer um bom uso do tempo na hora de apresentar essa comunicação, nós já vou para outros princípios, tá ok? Temos, além do princípio óbvio da padronização, a necessidade de haver uma padronização, tá ok? Como numa parada militar, num desfile, em que você vê tudo bonitinho, organizadinho, é um ato oficial, portanto, é oficial, como uma redação oficial, certo? É organizado, é padronizado, é uniformizado, É bonitinho, organizado, você sabe exatamente o que está acontecendo, não é mesmo? Então, na redação oficial, padronização. Além disso, objetividade e concisão. Você tem que ir direto ao ponto, não pode ficar enchendo linguiça. Além disso, você tem que ter clareza, é importante a informatividade. É importante que mesmo reduzindo ao máximo o texto, uma vez que você está usando o tempo suado que é pago pelas pessoas do Brasil, você vai reduzir ao máximo o tempo de leitura que o cara vai gastar para ler o teu texto. E o tempo que você vai gastar para escrever esse texto. Economiza tempo. Enxuga, certo? E aí você manda para a pessoa, não é mesmo? Então, o tempo, ele prevê a ideia da concisão e da objetividade. No entanto, apesar de ir direto ao ponto, você não pode deixar de colocar dados que informem exatamente o que você quer informar. Você entendeu? Então, quer dizer, é importantíssimo conter ali todos os dados, todas as informações essenciais,
aglutinadas de maneira organizada, de maneira padronizada, objetiva, concisa, direta e com muita clareza. Porque não dá para o cara ler, né, o que você mandou, pensa bem, né? Estamos aqui organizando uma redação oficial que é, digamos assim, o cara que faz a redação oficial, né, levando em conta isso, ele é mais importante que o pessoal da segurança pública, é mais importante que o pessoal da saúde pública, é mais importante que os professores, porque ele é o cara que está diretamente ligado à economia de tempo que é paga pelo povo brasileiro. Sacou a importância desse cara? É um dos caras mais... O cara que faz a redação oficial num órgão público do Brasil. É o cara mais, né, responsável pelo funcionamento da máquina. Para pensar nisso. Se eu fosse o presidente, se eu fosse o cara que organiza o manual de redação da presidência, eu ia pensar nisso. A importância desse ato. A importância desse evento que é a redação oficial. Certo? Ok. Então, você vai direto ao ponto e a pessoa não pode, o destinatário recebeu, pô, eu não entendi aqui, o que é para fazer quando? Que dia que é para entregar isso aqui? Pode ou não pode fazer isso que vocês estão colocando aqui? Você entendeu? E aí o cara tem que te ligar, não sei o quê, mandar um WhatsApp lá, e aí, meu, pode? Né? Cara, para pensar. Isso não ia dar certo. Então quer dizer que o texto tem que ser autossuficiente, tem que passar toda a mensagem. E, lógico, ele pode receber uma confirmação, recebido, ou um acordo, sim, ou uma resposta, se for uma pergunta, sim, pode demandar isso. Só que nada que a pessoa tem que ligar para entender o que você escreveu. Então, clareza, objetividade, concisão, informatividade, padronização. Não é mesmo? Certinho? E o que mais? O que mais seria importante? É muito simples e também intuitivo. Uma redação é redigir um texto. Redigir um texto, no nosso país, tem que ser em português, língua portuguesa. O português, ele é uma língua viva, utilizada por milhões de pessoas ao redor do mundo, a nossa língua portuguesa, de várias formas, em vários níveis de formalidade ou informalidade, certo? Em diversas variações e variantes linguísticas por todo o nosso mundo. Legal, maravilhoso, é uma língua perfeita. Só que existe uma gramática normativa da língua portuguesa e existe o que nós chamamos língua portuguesa, não é não? Então, quer dizer que se essa padronização linguística existe através daquilo que é documentado e prescrito gramaticalmente, como norma culta, certo? E eu tenho centenas de variações linguísticas e regionalismos e situações e gírias, informalidades e o jeitinho que eu converso, né, lá em casa com a minha família, quer dizer, a gíria, o que for, tem várias formas. Se eu utilizar uma dessas formas, eu tenho que entender que a pessoa que vai ler o meu texto pode não ser uma pessoa que tem contato com aquela variante que eu estou utilizando. Portanto, eu não posso me dar ao luxo de regionalismos, de variantes linguísticas, de gírias, de informalidade, de intimidades. E aí, meu, de boas? Seguinte, vou passar para você a real aí, cara. Ó, vocês têm que organizar o lance que vai ter, né, a Copa do Mundo aí de futebol e nós precisamos mandar lá uma comitiva oficial, né, para acompanhar o rolê de pertinho, pode crer? Então, temos que organizar aí, reunir a galera que vai lá representar o país, etc e tal, pá, né? Sacou? Então, olha que doido, né? O que nós temos, então, é uma necessidade de que a língua portuguesa seja tão padronizada que se alguém ler esse ofício daqui 50 anos vai entender o que você quis dizer. Então tem que ser uma língua engessada. Onde que nós temos a língua engessada? Na gramática, certo? Na norma culta, no padrão. Porque as variáveis, elas são totalmente dinâmicas, né? Elas se transformam o tempo todo. É a lógica da língua. Uma gíria de hoje, daqui 5 anos, pode não ser compreendida. E aí vai. Né? Ou o que é falado lá no norte do meu estado já é diferente do que é falado no sul do meu estado. Você entendeu? Então não é padronizado, é muito variável, então, é muito imprevisível. Então temos que usar aquilo que é prescrito, ok? Então, língua portuguesa, norma culta, respeitada em toda a redação oficial. Outra coisa que eu estava falando antes, quando caiu a nossa transmissão, era sobre você... Falei sobre você colocar florzinhas, né? Florezinhas, né? Eu quero colocar flores na minha redação oficial. Legal?
É, por que não, né? Enche de florzinha, eu gosto de flor, etc e tal. Outro detalhe importante está por trás disso. Ah, professor, eu não sou muito de flor, né? Não curto flor, eu curto caveira, professor. Tatuagem, caveira, não sei o quê. Quero pôr umas caveironas aqui, ó. Mandar pro cara. É o seguinte, aqui é caveira, fica esperto. Legal. Ah, professor, eu gosto de música. Posso, né, colocar uns instrumentos musicais ao redor. Eu gosto de ursinhos, vou colocar uns ursinhos. Ah, professor, eu gosto, né? E aí vai. Eu gosto de memes. Vou encher a redação social de memes bonitinhos, bem engraçadinhos, tá? Então, para pensar. Não dá certo. Por quê? Porque a redação oficial é escrita por um órgão público. Ela sempre é emitida a partir de uma instituição pública, portanto, oficial, do office, do escritório, certo? A instituição pública, se você parar para pensar, ela não tem vida própria, ela é um ser abstrato. Esse ser abstrato é, na verdade, o emissor da mensagem. E esse ser abstrato, ele que está você hoje ali redigindo com determinado presidente, determinado governador, determinado ministro, daqui 5, 10, 20 anos vai ser completamente outra pessoa fazendo a mesma coisa. Então não é a pessoa, não é você que gosta de florzinha, ou você que gosta de caveirinha, ou você que gosta de meme, que representa esse ser abstrato. Você tem que abstrair-se da sua subjetividade e fazer uma redação impessoal, sem marcas da sua personalidade. Ah, professor, mas eu me valorizo, eu me amo, a minha personalidade é importante. Mas é claro que é, meu amorzinho da minha vida. Estamos no Setembro Amarelo, você é uma pessoa importantíssima. Óbvio que é. Mas isso é claro. Só que você tem os seus espaços para ser você mesmo. E colocar florzinha, e colocar gatinho, e colocar aviãozinho, e colocar caveirinha, e colocar o que você gosta. Tá ok? Mas é o seu espaço, né? Seu perfil nas redes sociais, né? O seu telefone, a sua conversa, o que você quiser. Vai lá, pinta um muro da tua casa com florezinhas ou com caveirinhas, tá? Vai lá, né? Tatue o seu corpo, faça o que você quiser, use camisetas com aquilo, faz o que você quiser, é a sua vida pessoal. É linda e maravilhosa, valorize-se. Agora, quando eu estou aqui representando a abstração do Estado, certo? Né? Um ser abstrato como Estado, que na verdade é um conjunto de milhões de pessoas importantes e maravilhosas. Há entre essas pessoas as que gostam de flor, as que gostam de caveira, as que gostam de meme, etc., de ursinho, de gato, etc., né? Há diversos tipos de pessoa. E você tem que representar todas elas. Então a única forma de você representar todas elas é não se apegar a essas subjetividades, a esses gostos, né? Muito pessoais. De florzinha, ou de gatinho, ou de leãozinho, é uma coisa muito pessoal, né? Então você não pode assumir isso. Eu falei de desenhozinho, eu sei que você não vai colocar desenhozinho, mas é para você entender o princípio na linguagem da impessoalidade e da não subjetividade. Então não pode ter marcas pessoais suas nas palavras sequer. Nas frases, na construção, ou mesmo que você conheça a pessoa com a qual você está interagindo, e aí você está ali dentro do escritório, do office, do ofício. Você está ali, né, na máquina do Estado. Paga por mim, meu velho. E por todo mundo desse país. Então, quer dizer, você está ali, daí você vai mandar. E você conhece a pessoa, né? Lá do outro setor para onde você está mandando. E aí, gatinha? E aí, gatinho? Né? Oi, amor! Né? Saudades daquilo que nós fizemos ontem à noite. Foi legal, hein? Quando vamos repetir? Tá, beleza, meus queridos. Mas você está usando a minha grana para flertar. Ah, mano, né? Desse é o respeito. Então é o seguinte, né? Então, né? Então vamos pensar, não pode. Por mais que tenha rolado coisas maravilhosas, mas você tem o seu tempo livre e seus espaços, seus mecanismos para se comunicar com essa pessoa, sejam felizes, tá? Mas não no momento oficial. Saca? Né? Legal? Não no momento oficial. Você está entendendo esses princípios? Está entendendo esses princípios? Legal? Então olha só. Nós temos então a questão da impessoalidade, da objetividade, da concisão, da clareza, da padronização, do uso de uma língua portuguesa padrão, norma culta, tá ok? Ok, e funcionou, agora manda. Aí tem as firulinhas de tamanho de espaço entre linhas, né, tipo de fonte, de letra, Essas firulinhas aí você memoriza. Agora, a lógica que sustenta tudo isso, beleza? Ela é muito intuitiva. Legal?
professor trouxe para vocês aqui, né, algumas questões para você perceber exatamente como, por exemplo, o Sebrasp tende a cobrar da gente questões sobre esse tema. Olha só, um pouquinho de teoria para vocês, né? Estamos aqui com o professor Douglas Vizinheski no Focus Concursos com redação oficial. Legal? O que mais? A redação oficial, olha só. Será que o professor se esqueceu? Será que o professor... Eu fui falando aqui com vocês, criando o meu manual de redação. Só que, será que eu me esqueci de algum item que eles citaram aqui, né, nas características básicas da redação oficial? Porque eu fui pensando, o que seria importante, o que seria importante, o que seria importante. Quando eu criei o meu manual de redação da Presidência da República do Douglão, eu intuí o que é necessário e olha só. Clareza e precisão, claro. Objetividade, certo. Concisão, certo. Coesão e coerência, né? Isso aqui são elementos necessários para qualquer texto. O texto que não tem coesão é muito ruim de ler. O texto que é incoerente não tem sentido para você ler. Você entendeu? Então, quer dizer, é óbvio que o seu texto deve ser escrito respeitando todas as regras de uma boa redação. Mas aquelas que são específicas da situação da impessoalidade, da objetividade, certo? De uma redação oficial, né? Essa representação do ser abstrato que é o Estado. Legal? Que mais? Impessoalidade. Ótimo, ótimo. Formalidade, né? É formal. Mantenha o decoro, mantenha a formalidade, né? Eu conheci uma amiga e ela trabalhava no setor público, né, no TRE, aqui do meu estado. E aí, ela simplesmente, ela tinha alguns, como é que eu vou te falar, desafetos, né, ali dentro do seu local de trabalho. Colegas, todo mundo concursado, legal, perfeito, ganhando sua graninha boa, trabalhando com responsabilidade. Mas daí tinha aquele que não fazia direito do serviço, tinha aquele que incomodava, aquele que, né, etc. E tal. Né? Aquela pessoa que faltava ao trabalho lá em épocas de vésperas de eleições, né, que o TRE trabalha pra caramba, porque queria fazer um botox. Como é boa a vida de pessoa concursada, né? Eu vou fazer um botox aqui, tirar essas olheirinhas, né, do Kiss. Ok. Por que eu vou fazer um botox? Ganhando meu salarinho, que o professor Douglas paga para fazer meu botox, né? O cara que está trabalhando vendendo cachorro quente ali na esquina também paga o seu botox, minha funcionária pública linda. Então é o seguinte, daí o que acontece? E aí tem esses desafetos. Se você vai se comunicar e essa comunicação passa por aquela pessoa, por exemplo, que você não gosta, ou até imagine que sejam pessoas de partidos políticos opostos, né? Cara, formalidade. Algo que você tem que se lembrar é o seguinte: no Brasil, historicamente, já foram registrados assim 1 ou 2 casos de corrupção em setores públicos e governos. Né? Na história do Brasil, 2, 3 casinhos de corrupção, né? Não é muito comum no nosso país de políticos preocupados com a polis, com a população, com o coletivo. Claro, não é comum isso da corrupção. Só que isso me leva a perceber que frequentemente surgem as tais CPIs e outros tipos de investigação. Isso em governo municipal, em governo estadual, vereadores, qualquer nível que você puder imaginar, certo? Até na associação do bairro, né? Da comunidade. Então o que acontece? Essas CPIs, elas deu um furo, deu uma lavagem de dinheiro, deu um desvio de grana, deu não sei o quê. Treta. Não vou entrar em detalhes, pelo amor de Deus. Mas deu, né, pense de maneira genérica. Casos de corrupção. Daí, trepa. E aí o que aconteceu? Essas CPIs têm que levantar todos esses documentos, todos esses ofícios. E né, não é só nota fiscal e coisa que comprou, que vendeu, e concessões e não sei o quê. Não. Além de tudo isso, as redações que você escreveu, meu querido, também vão para as mãos da Polícia Federal. Fica esperto. Né? O japonês da Federal bate lá na sua casa. O que você quis dizer com isso aqui, rapaz? Né?
Por isso, a formalidade, né, coisa e tal, ela também te isenta, enquanto redator, né, de qualquer envolvimento com tretas que não são da sua alçada. Né? Você só comunicou o que te passaram para alguém que mandaram passar, certo? Você comunicou, digitou os valores lá que te passaram, então você não participou desse rolê, você só fez o seu trampo da maneira mais formal e impessoal, etc e tal, legal? De maneira que você continua, né, elegível, certo? Nesse país. Então, o que acontece? Né? Você tem que escrever cada redação oficial sabendo que ela será lida por agentes da Polícia Federal. Pá, é certo isso. Não é certo, pode ser que muitas não serão lidas. Mas você tem que pensar nessa perspectiva, nessa possibilidade. Tá? Portanto, decoro, formalidade, né, objetividade, escreve o que tem que escrever e passa para frente. Legal? Padronização, né? Porque assim nós somos um país organizado. Uso da norma padrão da língua portuguesa. Mas isso aqui nem precisaria dizer, né? Questões gramaticais como coesão e coerência, como norma padrão, gente, é óbvio. Se em qualquer redaçãozinha chumbrega aí eu escrevo bonitinho, a gente procura escrever bonitinho, imagine uma redação oficial. Tá? Então, quando eles colocarem lá nas questões, e eu já vi questões assim, em que eles falam assim que você pode, né, desconsiderar a gramática por causa disso, por causa daquilo, tá errado. Em nenhuma situação você vai desconsiderar a gramática, quando for uma redação oficial. Ah, professor, mas se for para uma comunidade carente, em que as pessoas têm baixíssimo nível de escolaridade, e eu quero atingir essas pessoas. Sim, mas o seu ofício é dirigido provavelmente a um líder dessa comunidade. Esse líder deve ter um certo nível de escolaridade ou acesso a uma pessoa capaz de ler o português padrão formal para traduzir para ela. Beleza? Sendo assim, você vai manter essa formalidade. Mas eu gostaria muito de atingir essas pessoas, entrar na cabeça delas. Aí sim, aí você pega, né, pessoas carentes, com baixo, você vai lá e dá palestras, oralmente, você fala. Aí você pode falar de um jeito bem acessível, você tem que falar de um jeito acessível, de um jeito que as pessoas te compreendam. Agora, redação oficial, redigida, escrita, assinada, transmitida, publicada, tem que ser português padrão, norma culta. Não é o momento de atingir o indivíduo. É o momento de pensar no cara da Polícia Federal que vai ler seu texto. Legal? Que mais? Fechos para comunicações. Bom, é muito simples. Nós temos apenas dois. O respeitosamente e o atenciosamente, tá? Ó, só esses dois, tá ok? Então, todos os outros tipos, né, de despedida da pessoa, de referência no final da pessoa, qualquer outro tipo, né, amavelmente, com mais sinceros votos de apreço e estima, né, subscrevo-me, Doug, né, respeitosamente, atenciosamente, legal? Joia? E é muito intuitivo, né? Você vai ter, né? Você, às vezes, é só o redator, mas você vai redigir porque você vai estar dentro de um departamento. Esse departamento terá lá um chefe do departamento, não é mesmo? Um ministro, um senador, alguma criatura ali que é o cara para o qual você está escrevendo. Quer dizer, ele assina, ele assume as tretas do que rola ali dentro. Tá? Você é só o redator. Legal, muito bom, né? Trampinho sossegado, né? Fica ali escrevendo textinho. Daí, o cara... Por isso que vocês querem passar nesse concurso, né? Tô sabendo. Então, olha só. Daí, o cara que escreve é você, certo? E você vai representar esse camarada ali, que tem um certo posto. É muito óbvio, se você está falando em nome dele, porque é ele que vai assinar e não você, o ofício, tá ali embaixo na linha, o nome dele, o cargo dele. Se você sabe que ele se dirige a uma pessoa de um cargo superior ao dele, de um posto superior ao dele, certo? Né? De uma patente, digamos assim, superior a dele, você vai se dirigir com respeito, né? Respeitosamente. E não precisa colocar aquilo que é muito... O que eu vou te falar, né? Muito Rui Barbosa, né? Você colocar lá, muito respeitosamente. Colocar aquele muito... Português medieval, cara. Galego-português. Muito respeitosamente, né? Isso é galego. E, cara,
Estamos em 2000, né, no século 21, já passamos do ano 2000. Portanto, tire esse MUI, ele não existe mais, tá? Tire esse MUI da redação oficial, tá? MUI, chega de MUI, tá? Então, respeitosamente. E se for para uma pessoa de mesmo posto, nível, né, gradação, né, ou patente do cara que você representa, do cara que assina a redação oficial, né, o ofício, ou inferior, mesmo nível ou inferior, aí você manda um atenciosamente. Não é muito fácil, né? O cara tá lá em cima, respeito. O cara tá aqui na minha frente, eu presto atenção. Certo? Atenciosamente. O cara tá ali embaixo, presta atenção também. Já viu que o chefe às vezes olha pra gente assim, o que você está fazendo? Né? Ele está atenciosamente olhando para nós. Não é óbvio? Né? Então você olha atenciosamente. Olha para cima, opa, respeitosamente, porque agora é você que está recebendo a atenção. Atenciosamente. Vem de lá, respeitosamente vai para lá. Easy. Legal? Então olha só. Para autoridades de hierarquia superior à do remetente, inclusive o presidente da República, inclusive, respeitosamente. Para autoridades de mesma hierarquia, inferior ou demais casos, em que a pessoa, por exemplo, não tem uma hierarquia, né? Uma situação, você vai mandar para você é um funcionário público, você vai mandar para um cara do setor privado, não existe entre vocês um nível comparável de hierarquia, você manda atenciosamente para o cara, né? Então, ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras que atendem a rito e tradição próprio. Isso quer dizer o seguinte, né? Vem, sei lá, o sheik não sei da onde, né? Vem o marajá, não sei da onde. E os caras lá no país deles, na cultura deles, eles têm um jeito próprio de serem, né? Há um jeito próprio de se dirigir a essa pessoa. Você vai usar esse jeito só nesses casos, beleza? Ok? Estrangeiras. Legal. Na grafia de datas, né, um detalhezinho técnico, o conteúdo deve constar da seguinte forma, né? Local e data do documento, né? A informação do local, que é o nome da cidade onde foi expedido o documento, de onde ele saiu, onde ele foi escrito, onde você está. Seguido de vírgula, né? Brasília, vírgula, certo? Olha só, não se deve utilizar a sigla da unidade da federação depois do nome da cidade, tá? Então, Brasília DF, nada disso. Curitiba, PR, não. Salvador, BA, não. Dia do mês, né? Numeração ordinal, número, né? Ordinal, se for o primeiro dia do mês. Então, primeiro. E em numeração cardinal, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30, né? Se for para os demais dias do mês. Não se deve utilizar 0 à esquerda do número que indica o dia do mês. Então, se for dia 2, não é 02 não, tá? É 2, certo? O nome do mês por extenso, né? Com inicial minúscula, claro. Não existe inicial maiúscula aqui dentro, só no nome da cidade. Pontuação, né? Ponto final depois da data, ponto. E o texto da data deve ser alinhado à margem direita, certo? Então, portanto, isso aqui para ficar legal, né? Como exemplo, deveria estar alinhado nesta margem aqui, conforme eu mandei para o pessoal da edição. Beleza? Bom, vamos lá então. Respondam. Tem muito a ver, né, com o trabalho científico. Então vem para cá. O emprego imotivado, ou seja, sem motivo, né, de linguagem técnica, deve ser evitado. Deve ser evitado em correspondências oficiais. Isso porque a linguagem técnica nem sempre permite a ampla compreensão do conteúdo do texto. Certo, né? Ok? Então, linguagem técnica pode ferir. Técnica demais. Imagina você falar lá, o cara que é um engenheiro, né? Engenheiro elétrico falando sobre, né, uma usina hidrelétrica, falando sobre projetos, não sei o quê. E usa termos muito técnicos. Isso fere o princípio da clareza. Tá, ok? Então tem que achar uma forma, pode até citar o termo técnico, mas de repente colocar uma explicaçãozinha do lado. Ou, se for possível, substituir esse termo técnico por alguma expressão mais, né, corrente, aí você substitui. Combinado? Que mais? O registro de impressões pessoais, né, no texto de uma correspondência oficial é situação usual. Usual quer dizer comum.
Legal? Usual em expedientes entre pessoas que ocupam cargos da mesma hierarquia. Então você está conversando com pessoa, olha como o nosso Sebrasp pode tentar enganar a gente dessa forma, né? Eles vão colocar assim, cargos da mesma hierarquia. E o teu cérebro decorador, ele vai pensando, opa, eu lembro que eu li uma coisa, tinha alguma coisa a ver com esse negócio de hierarquia, não sei o quê, agora fiquei confuso. Será que pode ou não pode usar linguagem informal, né? Entre as pessoas de mesma hierarquia, você se confunde, enquanto que você não tem que pensar no que você decorou, você tem que pensar na lógica. Se é uma redação oficial, eu posso em qualquer momento utilizar uma linguagem informal, como se estivesse conversando com meus parceiros de balada? Não, né? Você representa a abstração do país. Então tá bom. Portanto, não há, mesmo que você seja o senador, mesmo que você seja o ministro, isso daí não existe um ministro, existe o Estado e a necessidade desse posto abstrato. Não existe a pessoa do ministro. Dá para tirar e colocar a hora que a gente quiser lá outro. Você entendeu? Então, quer dizer, o que existe é aquele posto. E aquele posto é o Brasil. É parte da estrutura brasileira. Portanto, abstração, portanto, formalidade. Não existe intimidade. Né? Tá ok? Porque é um ser abstrato. Como é que um ser abstrato e coletivo vai ter uma personalidade? Certo? Portanto, impessoalidade, combinado? Tá errado, não é a situação usual. Ok? Próximo.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Parece que Zeus está jogando seus relâmpagos sobre a nossa cidade aqui, de maneira a ter interferências na transmissão. Peço sinceras desculpas, tá ok? É uma situação, né, um pouco além da nossa alçada, mas graças a Deus está estabilizado e voltamos para a nossa aula. Tá todo mundo bem? Espero que vocês estejam recebendo o meu sinal alto e claro, né? Estou me movimentando, tá tudo joinha, estou ao vivo, blém, blém, blém. Legal. Joia. E vamos voltar aqui. Estou comentando para fechar na sala, para terminarmos também essa live conturbada, né? Mas eu creio que com um conteúdo bastante, né, útil, um raciocínio que vai né, garantir para muita gente a chance de acertar qualquer questão que venha a cair. Vamos ver mais umas questões aqui só para termos certeza. Dada a impessoalidade do expediente oficial, tá? Caso alguém seja bem assim, estou caindo aqui de paraquedas, eu não sei nada sobre redação oficial, nunca estudei isso aí, meu primeiro concurso. Legal, seja bem-vindo. Todos os caras que estão assistindo começaram assim, foram assim um dia como você, certo? Todos os pró-concursandos que estão aqui. Legal? Olha só. E o que eles fizeram? Prestaram atenção e estudaram. Olha só. Tá. Impessoalidade significa você não poder fazer referência a si mesmo, a sua vida, a sua particularidade. Você é impessoal e abstrato. Ok. Expediente é como nós chamamos qualquer tipo de comunicação oficial, tá? Então, qualquer tipo de redação oficial, de comunicação oficial, é o que nós chamamos um expediente. Por quê? Porque expedir, né, significa mandar. Eu vou expedir, né, pelo correio, pelos correios, certo? Então, expedir é exatamente mandar. Então, um expediente é tudo aquilo que vai para fora, legal? Expediente, beleza? Joia. Oficial, né? Qualquer expediente oficial. Né? É imprescindível que seu destinatário seja o público em geral, um órgão público ou pessoa que ocupe cargo público, tá ok? Legal! Imprescindível quer dizer que não pode ser. Se eu falo que só existe o público geral, órgão público ou pessoa que ocupe cargo público, eu não estou excluindo várias situações, como por exemplo o setor privado, né? Ou particulares, estou excluindo, certo? Então, lembra que eu falei no início dessa aula, para quem está acompanhando, eu falei para vocês, certo? Que eu sou o governo, pô, eu posso mandar, né, emitir, eu sou o Estado, meu, né? Eu sou o Brasil. Eu posso emitir, né, cartas, expedientes, ofícios para quem eu quiser. Não existe de imprescindível que seja para esse ou imprescindível que seja para aquele. Eu mando para quem eu quero. Tá ok? Né? Então, está errado. Mande mais, profeta. Caso haja, junto com o nome do cargo, a assinatura da pessoa que expede determinada correspondência, o princípio da impessoalidade terá sido violado. Peraí. A assinatura do cara é obrigatória. Não chega a ser obrigatória. Mas para alguns, né, alguns tipos de requerimentos, de ofícios, de situações, a assinatura é necessária. Você entendeu? Torna o documento mais, né, legítimo e oficial ainda. Tá ok? E isso não fere o princípio da impessoalidade. Na verdade, é uma informação. Estamos falando de informatividade, é uma informação necessária ao Estado. Quem é que assinou isso aqui? Você entendeu? É uma informação, então, quer dizer, que agrada ao princípio da informatividade e não fere o princípio da impessoalidade. Eu acho que eu não vou assinar isso aqui porque, né, eu não quero colocar meu nome, minha assinatura no documento oficial, né? Aí sim, o senhor está agindo de má fé. Falaremos com a PF, tá ok? Fique esperto. Então, quer dizer que isso aqui está errado. Legal? Olha só, tem mais uma, professor. Olha só. A redação oficial deve ser isenta da interferência subjetiva daquele que elabora a comunicação. Essa característica atende ao princípio da impessoalidade, tá? Isenta, não pode ter. O quê? Subjetividade. O meu eu, né? Porque essa característica atende ao princípio da impessoalidade. Correto, lindo, maravilhoso, é exatamente sobre isso. Que mais? No ofício deve ser utilizado espaçamento duplo entre linhas. Eu lhe pergunto, por que espaçamento duplo, cara? Você tem que se lembrar que isso de redação oficial, etc. e tal,
ele começou no tempo da máquina de escrever. Né? A máquina de escrever, né? Analógica, depois a máquina de escrever elétrica, eletrônica, digital, que já tinha uma espécie de impressorinha, podia fazer várias cópias do mesmo documento. Eu me lembro, peguei essas fases, né? Séculos atrás. E aí chega o computador, etc. e tal. Muita correspondência ainda em papel, mesmo na era do computador, antes da internet. Porque havia o computador, havia a impressora, havia o papel, mas não havia a internet. E aí, muita coisa impressa. Então, vamos deixar espaço duplo para quê? Primeiro, para gastar papel, dinheiro público, para detonar a Amazônia, para fazer papel, certo? Para poluir o meio ambiente. E o que é mais? Problema maior, deixar um espaço que uma pessoa poderia, digamos, utilizar para adulterar o documento, né? Olha essa linha em branco aqui. Além do que foi escrito, deve-se depositar R$1 milhão na conta do professor Douglas. Né? Tá escrito aqui no ofício do deputado. Né? Então, é isso. Legal. Então, nada de espaçamento duplo. Tudo muito simples, por favor. Tudo muito enxuto. E com mínima chance, né, como é que vamos falar assim? Do documento ser, né, hackeado, né, do documento, ele ser deturpado em sua essência, não é mesmo? Legal? Que mais? Corrompido, se você prefere. Nas comunicações oficiais, é obrigatório constar a partir da primeira página o número da página. Não, isso aqui é um princípio. Você já fez um TCC, querida? Já fez um TCC? Na faculdade? Trabalho de conclusão de curso? Sim. E você se lembra que é a partir da segunda página que a numeração da página se torna necessária. Por quê? Porque se eu acabei de abrir o livro, o texto, o TCC, eu sei que esta é a primeira página, certo? E normalmente a primeira página, ela vai lá um título, alguma coisa assim, uma referência, certo? Né? Uma apresentação inicial, se fosse um TCC, por exemplo. E daí não vai botar número de página ali, vai ficar deselegante, tá ok? Agora, a partir da segunda página, eu posso me perguntar, meu Deus, em que página que eu tô? Ops, está escrito aqui embaixo. Muito bom, certo? Legal? Então vamos para cá. A partir da primeira página, não. A partir da segunda. Legal? Está errado em sua essência. Tem mais uma? Tem. Recomenda-se não deixar em página isolada a assinatura de quem expede um documento oficial, devendo-se, nesse caso, transferir para essa página a última frase anterior ao fecho. Então, imagine que você fez o ofício certinho, dentro do tamanho, do espaçamento. Chegou ao final da página, acabou o ofício. Só que você tem que colocar lá ainda a assinatura da pessoa. Tipo, atenciosamente, a assinatura lá, né? E aí você vai para outra página e coloca atenciosamente a assinatura. Não pode desvincular o atenciosamente a assinatura do documento original. Por quê? Porque daí eu posso pegar e falsificar isso aqui, né? Estelionatário, estelionato, né? Então eu vou lá, né? E pego e falsifico e pego um outro documento, outra folha só com a assinatura do maluco e coloco aqui nesse documento. Não tinha nada a ver a assinatura do cara com aquele documento ali. Eu até estou comprometendo, né, o cara, porque se aquele documento tiver alguma treta, aquela pessoa cuja assinatura apareceu ali será incriminada por algo que não fez. Sacou? Então o que você faz? Você pega o texto do corpo, não é atenciosamente, a última parte do corpo do texto, a última linha, mesmo que você não cumpra o princípio de usar a página toda, você pula e joga aquela última linha para cá. Porque quando a pessoa vai assinar aquela folha, ela vai ver aquele pedaço de linha escrito ali e, no mínimo, ela vai ficar preocupada. O que é que eu estou assinando? E aí vai voltar e vai ler a outra página, vai entender e vai assinar ou não, né? Agora sim, com o seu verdadeiro acordo com aquela assinatura e seu comprometimento com o que está ali escrito. Legal, né? Joinha, curti. Os caras até que são espertos, pessoal, né? Portanto, é verdade. Temos que transferir a última linha, né, do texto. Legal. Nas comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, o emprego do vocativo segue rito e tradições próprios, disciplinados em Manual do Ministério das Relações Exteriores. Não existe isso. Você, a princípio, segue sempre a nossa própria situação, o nosso próprio vocativo, que se resume a apenas senhor ou senhora, ou se for plural, senhores, senhoras. Tá ok? E acabou. Só em um caso muito extremo,
você deverá seguir um rito e uma tradição daquele país, daquela pessoa, destinatário, estrangeiro, do planeta de onde essa pessoa é, né? Você tem que colocar assim, ó, com a mão no final do texto, para que aquela pessoa entenda, né, que você está saudando. Então, não é o nosso manual do Ministério das Relações Exteriores que vai dizer isso, e sim os protocolos e manuais do país /planeta de onde essa pessoa, né, veio, ou para onde esse expediente vai. Tá ok? Joinha? Aí você vai seguir o rolê dos caras lá. Mas não é o nosso manual do Brasil que vai dizer como funcionam os outros países. Respeita a soberania, mano. Que mais? O ofício tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e também com particulares. Opa, como é que é isso? Entre si e particulares. Tá. Pode ser entre si na administração pública? Sim. Pode ser com particulares? Sim. Certo. Por que não? Não excluiu ninguém, tá bonitinho. Que mais? O padrão ofício pode ser aplicado nos seguintes expedientes: ofício, aviso e memorando. Então, quer dizer, eram 3 tipos de documentos que havia antigamente, cada um com as peculiaridades, e aí eles transformaram tudo isso numa coisa chamada ofício. Certo. Que mais? Julgue os itens considerando a correção gramatical dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à correspondência oficial. Ao cumprimentar... Cumprimentar-lhe. Meu Deus. Cumprimentar, né? Então eu gostaria de cumprimentá-lo, e não é cumprimentar-lhe, é cumprimentá-lo ou cumprimentá-la pelo feito, né? Etc e tal. Cumprimento, né? Oi, como vai? Comprimento é tamanho, é medida, 7 metros de comprimento. Então, se alguém propôs-se a cumprimentar-lhe, né, numa meio que forçada interpretação, quer dizer que está a fim de medir o comprimento de alguma coisa, algum pedaço dessa pessoa, né? Vamos cumprimentar-lhe. 25 centímetros, mas que belo omoplata. Temos a honra de submeter à consideração desse conselho a proposta de reanálise de parecer desfavorável à prorrogação de prazo de vigência vencível em 23 de 2019, prorrogando-os prorrogando-o por mais 360 dias, conforme a proposta dessa entidade de serviço social. Legal. Tem aqui, pelo menos, que mostram que ela está errada. Legal? É isso aí, meus queridos. Professor Douglas encerra neste momento, então, nossa live. Espero que vocês tenham curtido, né? Encerramos a nossa aula. Encerramos nesse momento também a nossa aula e espero que vocês tenham aproveitado bem e entendido um pouco mais sobre como funciona estudar, né, a redação oficial. Né? Quais são os princípios que você deve ter, os raciocínios, né? Porque eu gosto de fazer isso, né? Para mim só importa uma coisa, que você entenda, de maneira que você possa dar uma aula sobre isso daqui a pouco. Você entendeu? Aí sim, missão cumprida, certo? Então você conseguiu, acho que, abrir caminhos para estudar a partir de agora com bastante afinco a redação oficial. O Focus Concursos e o professor Douglas agradecem muito, tá ok? Né? E nos vemos até a próxima. Valeu!